Olá a todos, sejam bem-vindos na nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre revelia, gente. Pois bem, antes da gente adentrar o assunto da revelia, vamos lembrar que o autor, ele ingressa com a petição inicial, alegando, portanto, aqueles fatos e demonstrando para o juiz, o direito que ele tem em razão daqueles fatos que ele alegou. E, por sua vez, dando a mesma oportunidade de falar os fatos, o juiz abre vista para que o réu, portanto, traga a sua versão dos fatos. Então, é isso que a gente estudou agora há pouco, quando a gente foi falar sobre a defesa do réu. Pois bem, gente, a questão importante é o que é a revelia, então. A revelia é o caso em que o réu ele é citado e não responde, ou seja, o réu ele é citado e não apresenta a sua contestação, ou apresenta a contestação, porém fora do prazo. Então, será o caso, portanto, de uma contestação intempestiva, certo? Então, eu posso dizer que a revelia é justamente a inércia do réu citado de apresentar a contestação. Uma questão muito importante também é diferenciar a revelia da contumácia. A revelia, como eu acabei de dizer para vocês, é a inércia do réu de apresentar a contestação ou apresentar uma contestação que seja feita, portanto, fora do prazo. Ou em casos também, a gente pode dizer que a revelia também pode ser em casos em que o réu apresenta contestação, mas não bate nos pontos específicos dos fatos da petição inicial. Bom, e a contumácia? A contumácia é a inércia de qualquer das partes de responder um determinado ato processual. Então, a contumácia pode ocorrer tanto do lado do autor, como também do lado do réu, ok? Eu também posso dizer que a revelia é o que? Uma espécie de contumácia, realizada pelo réu, ok? Específica do réu, dizendo assim. Mas revelia não se confunde com contumácia. Ótimo. Dito isso, é importante a gente dizer o seguinte, que essa inércia do réu de responder à demanda judicial, ela ocasiona efeitos. Então, na lei processual, existem dois efeitos importantes da revelia. Quais são esses dois efeitos? O primeiro efeito é a presunção de veracidade dos fatos e o segundo efeito é a desnecessidade de intimação do réu. Vamos agora analisar questões sobre a presunção de veracidade, que embora o réu tenha sido citado e não apresentou a contestação, ou apresentou a contestação fora do prazo, ou apresentou a contestação não batendo nos pontos específicos dos fatos da petição inicial, e vai existir casos em que vai ser excluída a presunção de veracidade. Antes de falar sobre essa parte da exclusão da presunção de veracidade, é importante também ter em mente o seguinte, que a presunção de veracidade se refere aos fatos, fatos esses que não foram atacados pelo réu. Então, de maneira alguma, o juiz ele já vai tornar como verdadeiro, até mesmo direito analisado, naquele caso específico da petição inicial, e dali por diante entender que é verdadeiro. Então, o juiz ele presume que seja verdadeira as versões fáticas do autor na petição inicial. Ele presume, tá? E é uma presunção ainda relativa, mas ele não vai fazer uma presunção de direito, ele vai analisar ainda a parte jurídica, a parte de direito dessa petição inicial. Bom,
como eu disse para vocês, existem casos em que a lei, portanto, vai excluir esse efeito da presunção de veracidade. Então, vamos analisar qual é o artigo que vai me dizer os casos em que vai estar excluído, portanto, a presunção de veracidade. Diz lá o artigo 341. Vamos todo mundo aqui comigo? Diz o 341. Incube também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeira as impugnadas, salvo se não for admissível a seu respeito a confissão e a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento em que a lei considerar a substância do ato, e terceiro, se estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Nós vamos analisar aqui, né, passo a passo, sobre as questões que excluem essa presunção de veracidade. Então, vamos ver quais são os casos em que exclui. O primeiro caso é sobre a questão da pluralidade de réus. Onde está essa questão? Está lá no artigo 345. Diz lá: a revelia não produz efeito mencionado no artigo 344 se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Vem aqui comigo, por favor, novamente. Vamos rapidamente refletir sobre essa lei. Se a gente ler rapidamente, né, o que está dizendo o inciso 1º 345, a gente vai ter em mente, de uma maneira um pouco equivocada, que se a gente tiver vários réus numa demanda judicial e algum desses réus, portanto, oferecer contestação, de uma maneira equivocada, você lendo a lei rapidamente e sem entender, você vai entender que se algum deles apresenta, vai beneficiar todos os outros réus. Pois bem, aqui a gente tem que parar, dar um stop, ok? Porque não é bem assim que funciona. Esta questão de pluralidade de réus deve ser analisada de uma forma muito técnica. Então, como que a gente vai analisar? Não é em todo e qualquer caso em que um dos réus apresente contestação que vai, de fato, ocorrer benefício dessa resposta para os outros réus envolvidos nessa demanda judicial. Por quê? Isso aqui é um típico exemplo de litisconsórcio simples e litisconsórcio necessário. Sabemos bem, como foi estudado aqui, que o litisconsórcio simples, os efeitos desse litisconsórcio vão ser o quê? Efeitos diferentes para todos os réus envolvidos, no caso aqui, por exemplo. E no litisconsórcio unitário, o efeito aqui da decisão tem que ser uniforme para todos aqueles envolvidos. Então, existe uma distinção aqui. E outra questão importante é que alguns casos em que estivermos diante de um litisconsórcio simples, excepcionalmente, pode um determinado fato comum beneficiar os outros réus. Ou seja, um fato genérico alegado em um litisconsórcio simples, de uma certa forma, pode beneficiar o réu revel, ou seja, aquele que não apresentou a sua defesa. Vamos para um exemplo. Qual é o exemplo? Uma ação de reparação de danos por acidente de trânsito. Vem comigo aqui a tela que a gente vai desenhar aqui. É o seguinte, gente, vamos supor que nós tenhamos aqui uma ação de reparação de danos, uma ação de reparação, né, de danos por acidente de trânsito, certo? Em que esta ação foi movida vamos botar aqui os nomezinhos para não errar, foi movida em face desculpa, vamos pagar aqui, do proprietário do veículo e também movida contra a pessoa que estava o quê? Dirigindo o veículo, ok?
Então, vejam vocês que é uma ação de reparação de dano em face de duas pessoas, ou seja, de dois réus. Existe o quê? Uma pluralidade, não é verdade? Uma pluralidade de réus. Então, vamos supor que neste exemplo aqui, o proprietário do veículo, né? Vamos botar aqui. O proprietário do veículo, só ele apresentou a contestação. E na contestação, o proprietário do veículo disse o seguinte na contestação, de que não existe dano ou culpa, certo? Que não existe dano ou culpa da pessoa que estava dirigindo o veículo, certo? Se o proprietário do veículo, na contestação, portanto, diz que não existe dano ou culpa da pessoa que está dirigindo o veículo, este fato, ele é um fato comum à pessoa que estava dirigindo o veículo, certo? Então, se é um fato comum e a pessoa que estava dirigindo o veículo não apresentou contestação, se tornou rével nesse caso, a contestação do proprietário do veículo, alegando, portanto, esse caso do dano, que não existe dano ou culpa da pessoa que estava dirigindo o veículo, vai, portanto, aproveitar para o rével, ou seja, para a pessoa que estava dirigindo o veículo, certo? Bom, professor, e agora qual é o caso em que um dos réus apresenta, de fato, a contestação e não aproveita o rével? Então, vamos para o caso. O proprietário do veículo, portanto, vamos supor que ele apresenta a contestação e, no teor da contestação, ele só diz que ele não é a pessoa responsável, né, da direção do veículo, que ele, portanto, não é a pessoa, né, embora ter condição de proprietário, ele não é a pessoa, portanto, né, culpada e responsável, né? Então, aqui, vamos supor que na contestação, portanto, ele diga o seguinte, que ele, na sua condição, né? Vamos botar aqui, ele na sua condição de proprietário, né? Vamos pensar assim, ele na sua condição de proprietário, né? Ele não estava dirigindo o carro. Não estava dirigindo o carro. Então, se ele só diz isso na contestação, esse fato aqui não é um fato comum com a pessoa que está dirigindo o carro. Portanto, nesse caso aqui, a contestação do proprietário do veículo não vai ser aproveitada ao réu rével, que será o caso da pessoa que estava dirigindo o veículo. Ótimo! Eu acho que agora a gente pode voltar a ler o artigo 345 novamente, que diz aqui, a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344 se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, ok? Então, no caso, em regra, se alega um fato que não seja realmente comum, então não vai produzir efeito, ok? Se alega um fato comum, aquele réu rével acaba sendo beneficiado pelo efeito. É essa interpretação que a gente tem que ter do inciso 1º do artigo 345. Ótimo, minha gente. Então, agora a gente vai falar sobre outro item que exclui, portanto, a presunção de veracidade. Vem aqui comigo novamente, câmera. Então, vamos lá. É o seguinte, o outro item é sobre a questão do interesse indisponível. Então, quando que vai ocorrer isso aqui? Vai ocorrer a exclusão da presunção de veracidade, diz o artigo 345, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis, tá? O que são esses direitos indisponíveis? Gente, direitos indisponíveis são direitos extrapatrimoniais e direitos públicos. Então, por exemplo, se eu tenho uma ação
contra uma determinada autarquia e esta autarquia, portanto, não responde a esta minha demanda, ou seja, não apresenta contestação. Não pode, portanto, nesse caso específico, ter a presunção de veracidade, justamente porque estamos litigando aqui com uma autarquia, né, de direito público e é, portanto, um direito indisponível. Ok? E os direitos disponíveis? Direitos disponíveis são os direitos patrimoniais e direitos privados. Então, sobre os direitos disponíveis e direitos privados, aí sim nós vamos ter os efeitos da revelia na questão da presunção de veracidade. Ótimo. Outro item importante sobre a exclusão da presunção de veracidade é no que se refere ao instrumento disponível à prova dos atos. Diz o artigo 345, vamos lá comigo. Diz lá o inciso 3º, que a petição inicial, né, se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento em que a lei considere indispensável a prova do ato. E aqui a gente faz uma comunicação com o direito civil, ok? A comunicação é o seguinte: nessa petição inicial, né, necessariamente, em determinados casos, nós vamos estar diante do que a lei material nos diz que deve ter especificamente uma determinada prova. Diz lá no direito civil, por exemplo, a questão de uma compra e venda de um imóvel. Se você só tem um contrato de compra e venda desse imóvel, não vai adiantar você só ter esse contrato e anexar numa petição inicial. Por quê? Porque a lei diz o seguinte: para a substância do ato, essa petição inicial, ela tem que estar com o quê? Numa compra e venda de imóvel, eu preciso do quê? Eu preciso mais do que aquele contratozinho de compra e venda. Eu preciso da escritura pública. Então, a escritura pública, portanto, é o ato que vai provar, portanto, meus fatos, né, alegados na petição inicial. Então, se na petição inicial eu não tiver, por exemplo, uma escritura pública que é da própria substância do ato, não vai, portanto, ocorrer a presunção de veracidade. É isso que o artigo 345, inciso 3º, está querendo nos dizer. Bom, vamos agora para um outro item. O outro item é sobre a alegação de fato inverossímil ou em contradição com a prova constante nos autos. E aqui é muito importante também a gente analisar, que diz o 345, as alegações do fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante nos autos. O que significa dizer isso daí, gente? Se o juiz, ele recebe a petição inicial e os fatos, portanto, vem câmera para mim, então, os fatos, portanto, né, não estiverem de acordo com as provas que estão nos autos do processo, nesse caso aqui, o juiz não pode dar uma presunção de veracidade daqueles fatos trazidos pelo autor. Justamente porque, se as provas tá tendo uma contradição com os fatos que foi trazido, né, trazidos pelo autor, então, nesse caso aqui, não poderá ter uma presunção de veracidade. Então, a própria letra da lei já nos faz essa interpretação tranquila, de maneira muito expressa. Bom, agora tem uma questão específica aqui, que é a questão de que alguns entes, eles não têm um ônus da impugnação especificada. O que seria esse ônus da impugnação especificada? O que eu falei inicialmente para vocês? Que a revelia é a inércia daquele réu citado, a inércia de apresentar uma contestação, certo? Que, embora citado, ele não apresentou contestação, ou que apresentou uma contestação fora do prazo legal, ou ainda que apresentou uma contestação em que não foi batido os pontos específicos da petição inicial, ou seja, que não houve uma impugnação especificada dos fatos. Então, quer dizer que, embora se a pessoa é réu
numa situação dessa, ela vai ter que pegar a petição inicial e vai precisar impugnar os fatos do autor. É isso, professora? Sim, é isso, gente. Isso daí é a chamada impugnação específica dos fatos. Porque se não impugna, presume-se, portanto, que os fatos trazidos pelo autor, esses fatos, portanto, presume-se verdadeiros. No entanto, alguns entes, eles não estão, portanto, obrigados a especificar, né, essa impugnação, ou seja, não estão obrigados a impugnar especificamente esses fatos. São alguns entes em que a lei vai dizer que, em razão da dificuldade de contato deles com o réu, não tem como eles especificarem ali, né, impugnar especificamente, vamos dizer assim, os fatos daquela petição inicial. Então, quem são esses entes? Vamos lá, artigo 341, todo mundo comigo. Diz o 341, parágrafo único, que o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. A questão do curador especial. A questão do curador especial, muitas vezes, né, na verdade, ele é nomeado quando o réu, ele é o quê? Revel. Então, houve uma citação ficta ali. Então, houve uma citação ficta e ele foi chamado para fazer a defesa daquele revel. Então, vocês há de convir comigo que esse curador especial, ele não tem um contato direto com o réu. Então, existe uma dificuldade, sim, dele conhecer os fatos. Então, em razão disso, a lei processual, portanto, prevê essa possibilidade de que deles impugnarem, né, de uma forma que a gente fala que é uma negativa geral, né, dos fatos da petição inicial. Então, ele não precisa, portanto, fazer uma impugnação específica dos fatos da petição inicial. E nem ele, o curador especial, nem o defensor público e nem mesmo o advogado dativo. Somente esses previstos no artigo 341. Bom, vamos agora falar do outro efeito, ou seja, o segundo e último efeito que produz a revelia. O segundo e último efeito é que a revelia, ela vai produzir o efeito da desnecessidade de intimação do revel. Quando se diz que a revelia produz o efeito da desnecessidade de intimação do revel, significa dizer que vão ocorrer as intimações normalmente e o revel, portanto, poderá, inclusive, aparecer em qualquer momento do processo, certo? E vai estar correndo a intimação contra ele também. É isso que está querendo dizer. Especificamente, isso está previsto no artigo 346. Vamos todo mundo ler comigo o 346. Diz lá: os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. Antes da gente ler o parágrafo único, vamos rapidinho ver aqui. Então, vejam vocês, gente, que vamos supor que o réu foi citado e não apresentou a contestação. Não, portanto, aqui, né, a gente já conclui que não constituiu um advogado. Ele é revel, foi citado, revel, e não houve uma constituição do advogado. Então, as publicações vão ocorrer normalmente em nome do advogado do autor e no nome do revel. Vai correndo também essas intimações. Pois bem, mas esse revel, ele pode aparecer no processo? Em regra, ele pode a qualquer momento aparecer no processo. Inclusive, ele pode aparecer a qualquer momento no processo e ainda trazer provas, certo? Só que desde que seja num momento oportuno para ser analisada essa prova.
Veja o que diz aqui o parágrafo único e depois a gente vai ver o teor da súmula 231 do STF. Diz aqui o parágrafo único que o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado que se encontrar. E lá na súmula 231, a gente fecha aqui dizendo o seguinte, que o revel em processo civil, ele pode produzir provas desde que compareça em tempo oportuno, certo? Se for um momento, portanto, em que o revel ele ingressa nesse processo e é um momento oportuno dele apresentar as provas, ou seja, a gente está num processo ainda, numa fase instrutória, aí sim ele pode trazer essas provas para o juiz analisar. Agora, se esse processo já está mais adiante, ele ficaria, portanto, impedido de trazer provas, ok? Bom, outra questão importante é nos processos de execução. Os processos de execução, tem ou não tem a tal revelia, né? E aqui, o procedimento de execução, a gente já pôde analisar que é um procedimento diferente do procedimento comum, certo? Por quê, gente? Porque num processo de execução, né, a parte ela vai produzir embargos à execução. Lá no processo de conhecimento, a parte ré, ela vai apresentar uma contestação para impugnar os fatos lá da petição inicial do autor. Na execução, não. Na execução, o juiz aqui, ele vai estar num procedimento em que o autor ingressa com essa ação de execução e o réu, como vai ter como na ação de execução, ele tem um contraditório restrito, necessariamente ele vai precisar ter uma ação de conhecimento, ou seja, uma ação autônoma, que é dado o nome de quê? Embargos à execução. Porque lá nos embargos, o réu, portanto, vai poder fazer o quê? Vai poder produzir todas as provas admitidas em direito, vai ter, portanto, o contraditório pleno. Então, é necessário que ele produza essa prova no meio dessa ação dos embargos, que os embargos, portanto, não é uma mera defesa, mas sim uma ação autônoma de conhecimento. Por isso, minha gente, que não tem revelia nas ações de execução. Fica bem gravado isso aí com vocês, ok? E o outro caso é revelia em tutela cautelar antecedente, tá? Revelia em tutela cautelar antecedente. Vem aqui para mim novamente a tela, para a gente depois ler o artigo. Vamos entender aqui. E nos casos da tutela cautelar antecedente, pode ocorrer a revelia? Sim, pode ocorrer a revelia. Nesses casos específicos em que o réu ele deve, num prazo de 5 dias, responder esta demanda, se ele não responde dentro desse prazo dos 5 dias, vai entender que há sim revelia. É o que está previsto lá no artigo 307. Vamos lá comigo. Diz o 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias. É o prazo do juiz ali também, certo? Então, é possível, né, ocorrer a revelia em tutela cautelar antecedente. Ótimo, gente. Então, nós ficamos por aqui com a nossa aula de revelia e até a próxima.